Olá pessoal, aqui professor Laumir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir matriz e apresentar as notações para a matriz e para seus elementos. Barbadinha. Então, matriz. Tá? Veja o exemplo a seguir em que uma tabela que descreve as notas de 4 alunos referentes à disciplina de matemática, história, física, química e português é apresentada da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui uma tabela, onde eu tenho as notas, de 4 alunos, aqui aluno 1, aluno 2, 3 e 4, nas disciplinas de matemática, história, física, química e português. Por exemplo, o aluno 1 ele tirou 6 em história, o aluno 3 tirou 10 em história, enquanto que o aluno 4 tirou 5,5 em física e o aluno 2 tirou 9,5 em física. Então, a gente pode ler a nota de cada aluno nessas respectivas disciplinas. Tá? Então, ao desconsiderar o significado das linhas e das colunas dessa tabela, então nós vamos desconsiderar o que significa aqui essa tabela, essa coluna aqui, e o que representa essa linha. Vamos pegar somente essa parte numérica aqui, ó. Tá? Nós teremos então um quadro de linhas e colunas que denominamos de matriz. Que aqui é formada por 4 linhas e 5 colunas, ou seja, é uma matriz 4 vezes 5, onde a gente lê 4 por 5. Tá? Então, desprezando o significado dessas linhas e das colunas, pegando só essa parte numérica, nós temos uma tabela que a gente chama de matriz. Veja que essa matriz é formada por 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, a gente diz que ela é uma matriz 4 por 5. Tá? Quando eu digo que a matriz é 4 por 5, eu estou dando a dimensão na matriz. Eu estou dizendo quantas linhas ela tem e quantas colunas ela tem. Sempre o primeiro número aqui é o número de linhas e o segundo número é o número de colunas. Isso é uma convenção que a gente faz para representar o número de linhas e colunas de uma matriz. Tá? Então, uma matriz ela pode ser apresentada em uma das seguintes formas. A tabela entre colchetes, entre parênteses ou entre barras duplas. Então, para o nosso exemplo aqui das notas, nós temos a representação assim, ó, tá? A tabela está entre colchetes, ó, então isso aqui representa a matriz, eu vou considerar o quadro todo, aqui ó, entre parênteses, a tabela entre parênteses, ou a tabela entre barras duplas. Então, essas são as 3 formas de representar a nossa tabela, indicando a matriz. Tá? Então, definição, ó. Chamamos de matriz M por N, lê-se M por N, uma tabela formada por M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Que foi eu falei, ó, M linhas, o M é o primeiro, é o número de linhas, e N colunas. Então, essa é a definição de matriz. Dizemos que a matriz é do tipo M por N, ou de ordem M por N. O M indica o número de linhas da matriz e o N indica o número de colunas da matriz. Barbadinha. No nosso exemplo, o M é 4 e o N é 5. Outros exemplos, essa matriz B, ó, é uma matriz de ordem 2 por 2, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz C, ó, é uma matriz de ordem 2 por 3, ela tem 2 linhas e 3 colunas. A matriz D, ó, é a matriz de ordem 2 por 1, ela tem 2 linhas e somente uma coluna. Veja a matriz Z, é uma matriz de ordem 1 por 3, ela só tem uma linha, mas tem 3 colunas. A matriz F, matriz de ordem 3 por 2, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, sempre assim, primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. Barbadinha. Tá? Representação de uma matriz. Nós utilizamos letras maiúsculas para denominar as matrizes, como nos exemplos anteriores, nós chamamos de matriz A, matriz B, matriz C e assim por diante. Tudo letra maiúscula. E cada elemento da matriz é representado por uma letra minúscula, seguida de 2 índices, I e J. O índice I indica a linha onde o elemento se encontra, e o índice J indica a coluna em que o elemento se encontra. Genericamente, um elemento é representado por A e J. Então, veja que o elemento é a letra minúscula aqui, ó. Então, seja a nossa matriz, ó, essa matriz aqui, das notas que a gente começou no exemplo. O elemento que ocupa a segunda linha e a quarta coluna é o 9.
aqui, ó, tá na segunda linha e a quarta coluna, é o 9, e escrevemos A24. Tá? A gente pode ler A24 ou A24, significa o elemento que eu estou chamando de A, que está na segunda linha e quarta coluna, então esse elemento é o 9. Então, lê-se o elemento A24 é igual a 9. Tá? O elemento que ocupa a primeira linha e a terceira coluna é o 8 aqui, ó. Esse elemento aqui, ele está na primeira linha e terceira coluna. E escrevemos A13, tá? Que é igual a 8. Então, lê-se o elemento A13 é igual a 8. Tá? Outro exemplo, o elemento que ocupa a quarta linha e a quinta coluna é o 10. Quarta linha e quinta coluna é essa aqui, ó. 1, 2, 3, quarta linha e 1, 2, 3, 4, quinta coluna. E escrevemos A4, 5 igual a 10. A gente lê o elemento A4, 5 igual a 10. Barbadinha. Uma matriz genérica A de ordem M por N é escrita da seguinte maneira. Ó. Então, eu tenho uma matriz chamada A, tá? Então aqui eu tenho a representação dela. Os elementos todos eu estou chamando de A minúsculo, só que o índice aqui é quem determina a posição. Esse aqui eu leio o elemento A11, ele está na primeira linha e primeira coluna. Esse aqui é o elemento A12, ele está na primeira linha e segunda coluna. Aqui o A13 está na primeira linha e terceira coluna. E no final, assim por diante, eu tenho o elemento A1N, está na primeira linha e enésima coluna, ou seja, na última coluna. E assim por diante em cada linha. E cada coluna também, eu tenho A11, elemento da primeira linha e primeira coluna, A21, elemento da segunda linha e primeira coluna, A31, elemento da terceira linha e primeira coluna, e assim por diante. E aqui eu tenho elemento AM1, é o elemento que está na mésima linha, quer dizer, na última linha M, e na primeira coluna, e assim por diante. Tá? Até o último elemento, que é o AMN, tá? Última linha e última coluna. Barbadinha. Tá? Também podemos representar uma matriz da seguinte forma, ó. Eu dou o nome dela, daí coloco entre parênteses o símbolo de cada elemento, IJ, e indico aqui a ordem dela, cuja leitura é matriz A com elementos AIJ e de ordem M vezes N. Tá? Então, barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e seu comentário. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo sobre matriz.